Olá, sejam todos muito bem-vindos ao primeiríssimo episódio do Dental Unit Podcast. Eu sou Christian Jarry, estou falando diretamente da Suíça, mas eu tenho o prazer de coexistir, de co-facilitar esse podcast com a querida Tatiana Deliberador, que está falando direto do estúdio Podcast Curitiba, no Brasil. Fala, Tati, como estão as coisas por aí? Oi, Christian, aqui tá tudo ótimo, um dia super especial, primeiro episódio do Dental Uni Podcast, e hoje a gente vai falar de um tema super importante que gera muita curiosidade e que é sobre a vida dos dentistas no mundo corporativo. Eu tô super animada, e você? Eu estou irradiante, porque nós temos com a gente dois colegas que são exemplos de brasileiros, são muito capazes, estão fazendo o maior sucesso pelo mundo, participam de bancas executivas em empresas multinacionais. Nós estamos falando, sabe de quem? Começa aí, faça as honras aí. Vou fazer com o maior prazer. Aqui comigo no estúdio está o Sérgio Bernardes, que é Head de Desenvolvimento de Novos Produtos e Prática Clínica na Neodente e trabalha muito junto do nosso grande mestre, Dr. Geninho Tomé. Sérgio, muito obrigada, é um prazer enorme ter você aqui com a gente hoje. Valeu, Tati. Obrigado a vocês, hein? Super legal o projeto. Que bom, obrigada. E agora, Cris, quem que é a nossa próxima convidada? Participando com a gente também, ela está agora, nesse exato momento, no headquarter da Strauma. Estou falando da querida Daniela Felipucci, que hoje ela ocupa o cargo de vice-presidente de projetos estratégicos de educação médica da Strauma. Dani, muitíssimo obrigado por participar desse episódio com a gente. Nossa, eu que tô aqui arrepiada, amei o convite e obrigado pelas flores. Dani, eu começo por você, na verdade, Vamos porque lá. o tópico é quais as possibilidades do dentista no mundo corporativo. Uhum. Mas até a gente chegar lá, a gente precisa rebobinar a fita, se é que as pessoas que ouvem podcast hoje entendem o que é rebobinar a fita, mas a gente tem que rebobinar a fita e entrar um pouco nas suas escolhas, porque a gente sabe que até chegar no mundo acadêmico, a gente passa pela graduação e a gente tem uma visão que a gente vai ser um dentista e vai ter um foco clínico na cabeça. Como que foi para Dani, no interior de São Paulo, Ribeirão Preto, terra da caipirinha, essas escolhas de carreira, como foi graduação e o seu processo até aí? Eu queria muito olhar para trás e falar: "Nossa, foi tudo tão planejado", mas não foi não. A vida foi acontecendo. Na realidade, né, eu sou nascida em Batatais, a grande Batatais, e fica a 40 quilômetros de Ribeirão Preto, e a gente tem a faculdade de Batatas. odontologia em Ribeirão Preto. Sou batatinha, Tati, nasci lá no interior. Batatais, tá. Sou, por isso que esse R é bem caprichado. E, na realidade, a minha família é uma família muito simples, né, meus pais não tiveram estudo universitário, enfim, a gente não tinha tantas referências em casa, mas naturalmente a gente entendeu que estudar era o caminho para ter uma realidade um pouquinho diferente do que a minha família tinha até então. E meus pais, né, minha avó, sempre incentivaram a gente a estudar bastante, sempre fizeram mundos e fundos para dar condições para a gente poder estudar. E eu não sei, eu comecei a observar os dentistas, que eu fui muito tarde ao dentista, e comecei a observar com carinho com o paciente, a paciência, o jeito, e de repente eu queria ser aquilo. Eu vi que aquilo era uma coisa legal de se fazer, e eu comecei a ter esses modelos mesmo, né. E aí eu comecei a pensar, falei: "Tá, mas odontologia é um curso caro, o que que eu vou fazer?". E eu sabia que eu só poderia estudar se fosse muito perto de casa, porque meus pais não iam ter condições de me manter num lugar muito mais caro, fora, enfim. Então eu sabia que só poderia ser escola pública e tinha que ser perto de casa. Então você imagina que isso já Uhum, limita pra caramba as minhas opções. uhum. E na época, para prestar vestibular, não sei se vocês lembram disso, a gente tinha que pagar, ainda paga uma inscrição, que na época para mim era bem cara. Então eu prestei só 2 faculdades, eu prestei o Unesp e prestei o USP, em Ribeirão Preto. A Unesp era em Araraquara, a USP em Ribeirão. E graças a Deus eu fui aprovada, então com 17 anos eu saí de casa e fui estudar. E aí comecei a me desenvolver dentro da odontologia, e agora, né, tá gravando, eu tenho que confessar, até o 3º ano eu falava: "Meu Deus, escolhi o curso errado. Não vou ser uma Eu boa também. dentista". Ah, escolheram certo, Gente, hein? Olha onde é que eu falei: chegaram. Verdade. Até o segundo ano. não vou ser dentista". Eu liguei para meu pai e falei: "Pai do céu, eu odeio fazer restauração".
eu odeio esculpir amálgama, o que que eu vou fazer? Não vou dar conta. E aí o professor Salata, saudoso professor Salata, Nossa, legal. Boa lembrança. o professor Salata foi um anjo na minha vida, e um dia, ele é um gentleman, né? E quem conheceu o professor Salata sabe do que eu tô falando. E um dia eu falei, professor, eu não vou dar conta. E ele falou, calma, espera a área de cirurgia, que é o teu 3º ano, você vai começar a ter um pouco mais, né, de dinamismo, vamos dizer assim, e vejamos, talvez vai aflorar alguma coisa. E aflorou. Então, quando eu comecei a ter as aulas de anestésio, de cirurgia, eu comecei a me identificar demais com a área de cirurgia oral menor, né? E falei, agora eu tenho uma chance na odontologia. Aí eu comecei a fazer mentoria, iniciação científica, aí me apaixonei para a área acadêmica, parte de pesquisa, e aí eu falei, vou ser docente. Então, meu pensamento nunca foi ir para a clínica. Mas você foi para prótese, hein? Vai vendo a curva. Vai, olha a curva. E aí, comecei a fazer, né, toda essa parte de mentoria, de iniciação e tal. Gente, tem que falar toda a verdade aqui. Sim, eu não posso tem que falar nada, toda né? a verdade. Tem que falar a verdade. Diz que tem uma máquina aí, viu, Dani? Exato, Se tem uma mentir, máquina. os caras captam. A prótese, Cris, veio porque eu me apaixonei, né, no final da graduação. E o meu, que veio a ser meu futuro marido na época, era Olha só, cara. cirurgião. Eu não Ele sabia era disso, mamilo. não. Exato. Eu pensei só. que ela ia falar que se apaixonou pela prótese. Não! Saudoso professor. Foi também, né, Dani? Caramba. Pelo marido e pela prótese. Foi assim, faz sentido nós dois sermos cirurgiões, e eu também gostava da prótese, eu ia bem em prótese e tal, mas minha paixão mesmo era cirurgia. Olha só. Era cirurgia. E aí eu falei, vou para prótese, vou aprender prótese, aí comecei já a auxiliar, né, nos cursos de pós-graduação, na parte de prótese sobre implante direto. Eu fiz o curso com o Luiz Otávio, o Dr. Pedro Tortamano, aprendi sobre implante, e aí fui para o lado da prótese, fiz o mestrado, depois o doutorado, a especialização, e acabei me tornando protesista, mas essa que foi a história. Olha Foi só. muito redondinha, não. Olha só. Obrigado, Dani. Obrigado por compartilhar. E falou a pura verdade, hein? Ai, não tem como mentir para vocês, né? A máquina não apitou aqui não, hein? Agora vamos falar do Sérgio. A máquina não apitou. O Sérgio, ele é carioca, né? Carioca da Gema, podemos dizer assim? Da não? Gema. Da Gema. Exato. Conta pra gente, 021, né? Que o Christian colocou aqui no Netflix, 021, Rio de Janeiro, ok. E conta pra gente por que odontologia? Por que você escolheu odontologia? Como é que foi tua curva acadêmica, tua história? Que eu sei que tem muita história boa aí. Bom, pessoal, antes de mais nada, queria desejar boa sorte aí para todos vocês com esse projeto bem bacana. Eu confesso, Christian e Tati, eu estou impressionado aqui com o estúdio, a organização. Cara, o logo já tá um show. O nome, vocês dois, que são duas pessoas que se comunicam super simpáticos, uma energia bem positiva. As cores, assim, tá tudo bem legal. E legal que vocês harmonizaram tudo. Então, um sucesso para vocês nesse projeto, cara. Tenho certeza que vai ser bem bacana. Obrigada. E uma honra enorme estar aqui com vocês, com a Dani, né? Junto. Quantos anos de história? Pois é, cara, também deu ixi, o que deu de ziquezira entre eu e a Dani, hein, Dani? Depois a gente meu Deus, tempo. acho que era bom contar um Cara, pouquinho. dá muito tempo. Faz parte do mundo corporativo, Faz né? parte do mundo corporativo, exato. A gente deixou vocês separados de propósito. De propósito. Com uma distância bem grande, Brasil-Suíça. Gente, cuidado com deepfake, hein? Não fake news, tá tudo bem. Mas eu, na verdade, nunca quis fazer odontologia. Eu queria fazer veterinária. Eu nunca pensei em medicina. Eu queria fazer alguma coisa na área de biologia. Minha mãe é bióloga, minha mãe é professora. Meu pai também é professor. Mas como eu gosto de cavalo, eu queria fazer veterinária. Até o meu 2º ano científico eu queria fazer veterinária. E meu pai me deu um conselho que eu nunca vou me esquecer, porque foi muito legal. Eu queria fazer veterinária por causa de cavalo, né? Que é alguma coisa que eu gosto. E meu pai falou, olha, você não tem que trabalhar com o que você gosta. E engraçado que vai completamente ao contrário do que hoje as pessoas falam, né? Ele falou, você não tem que trabalhar com o que você gosta. Você tem que trabalhar para ter dinheiro para fazer o que você gosta. Perfeito.
E naquela época, para mim, foi difícil entender um pouco o que ele quis dizer. E eu, honestamente, pensei em fazer odontologia porque eu vi como uma profissão que podia ser rentável para mim. Naquele momento, a odontologia não era tão difícil como é hoje, né? Hoje em dia a gente tem muita faculdade, a gente sabe que não é a mesma profissão que era na época que todos nós aqui nos formamos. E eu fiquei muito feliz com o curso pelo fato de ser um curso de área de biologia e eu tenho uma certa habilidade manual, então acho que ali eu me identifiquei. E hoje, olhando para trás, eu consegui comprar meu cavalo, eu consegui voltar a competir, então acho que o conselho que meu pai me deu naquela época foi um conselho certo. Mas agora, trazendo para o que a gente está aqui conversando, eu também nunca imaginei que eu fosse estar trabalhando numa empresa, né? Essa é uma coisa que, se eu for parar para pensar no passado, eu nunca imaginei isso. Nunca imaginei que eu estar morando em Curitiba, trabalhando numa empresa e tentando, vamos dizer assim, harmonizar esses dois mundos, né? Entre o mundo como dentista e o mundo corporativo. De verdade, a coisa aconteceu, eu me formei no Rio, assim como a Dani, tive uma história também eu fui monitor de anatomia, fui monitor de cirurgia, mas a primeira aula que eu dei foi de dentística, eu queria trabalhar com estética, e naquela época no Rio de Janeiro não tinha nenhum curso de pós-graduação na área de implantodontia. Eu ia tentar fazer um mestrado na UERJ. E foi quando eu pensei, puxa vida, mas não tem nada a ver eu ir para a UERJ, por que eu vou fazer isso? E aí a Natália, minha esposa, a gente morava na época, e ela falou assim para mim, Sérgio, o que você quer fazer? Eu falei, eu quero fazer um curso de mestrado para dar aula, porque o que eu queria fazer, e implantodontia, porque na implantodontia eu conseguia harmonizar, equilibrar, né? Prótese, que era o que eu tinha feito especialização, e já que é para falar a verdade, Dani, eu também, assim, não sei, pode ser que as pessoas não gostem muito que eu vou falar, de onde eu me formei, mas eu decidi fazer prótese porque o departamento de prótese na faculdade em que eu me formei, ele não me deu uma formação que eu me sentia seguro, sabe? Então eu busquei especialização em prótese para eu poder me sentir mais seguro fazendo prótese. E aí, naquela época eu estava começando implante, e aí o implantodontia eu podia misturar prótese com cirurgia, que era o que eu curtia fazer. E a Natália falou, então você tem que fazer mestrado em implantodontia, você não tem que fazer mestrado em dentística só porque você vai ficar no Rio. E eu falei, nossa, você tem razão. Igual, eu também, assim como a Dani que prestou duas faculdades, né, que você falou, eu falei, cara, naquela época a internet era discada, graças a Deus que tinha internet discada para a gente poder prestar os cursos de pós-graduação, e eu acabei caindo em Uberlândia, onde eu fui fazer meu mestrado em reabilitação oral, e para mim foi o curso mais importante da minha carreira, porque lá eu tive contato com o professor Flávio Neves e aprendi a implantodontia de forma clínica e com a clínica aplicada à pesquisa. E depois aí que veio o Dr. Geninho, Ribeirão Preto, quando eu conheci a Dani, doutorado e outras coisas pela frente. Mas, se você, voltando à sua pergunta, eu queria ser veterinário. Olha só, olha só. E hoje linka as duas coisas, né? Gosta muito dos cavalos dele. Depois a gente vai voltar nesse assunto. Cris? Eu estava aqui refletindo sobre a linda curva de vocês, desde a formação e como que foi importante mentores, né? Do lado positivo e um certo lado negativo para jogar luz e iluminar o caminho e que de repente a gente nem sabe que ele existe e foi exatamente a mão de alguém, a influência de alguém que colocou isso aí no nosso caminho, né? Eu estava refletindo porque a maioria das pessoas escolhem a carreira clínica. Se a gente olhar com muito cuidado, assim, fazer um pente fino, a gente tem um percentual muito pequeno dos dentistas que saem do mocho diretamente, independente se vai na pesquisa ou não, mas que saem do mocho e que olham fora um pouco do escopo, ainda como odontologia, mas fora do escopo, e que vão e fazem MBA, que fazem gestão, que vão para docência, para pesquisa. O grande percentual fica ali, monta o seu consultório, às vezes agrupa com um colega. Eu queria saber da Dani, por exemplo, para você, quando que foi, agora voltando para o tópico do episódio de hoje, do mundo corporativo, quando é que foi que aquela sementinha entrou ali? Quando que
a estrada começou a fazer uma curva e você começou a prestar atenção no mundo corporativo, na indústria, e onde foi, assim, que foi a primeira oportunidade que você falou: "Olha, tá aí Tem um essa lugar que eu chance. poderia explorar". Como é que foi isso pra você? Ô, Cris, com todo o respeito aos meus colegas daquela época, a gente é tudo dinossauro, porque não existia isso. É Eram verdade. pouquíssimos É, dentistas verdade. que Não podiam tinha. ser modelos pra gente. Para ser honesta, eu comecei faz 16 anos. Meu primeiro emprego no corporativo foi há 16 anos. Na época, eu conheci o Sérgio pela pós, que eu sabia que ele era um egresso que trabalhava na empresa. Por causa do Sérgio, eu conheci o Dr. Molinari, o Dr. Ferrúcio, e basicamente, tirando os fundadores das empresas que eram dentistas, basicamente eu não tinha ninguém para saber. E eu só fui conhecê-los depois que eu comecei a trabalhar no corporativo. Então, comigo, foi muito assim, você falou que tem as mãos dos mentores, essa foi uma mão divina, sinceramente, foi meu anjinho da guarda que me botou a mão ali, porque eu saí da graduação, eu tinha passado no mestrado, e eu estava sem bolsa, e tem uma coisa muito bonitinha que eu vou contar, que é pessoal. O meu irmão fazia mestrado, e ele ganhava bolsa da CNPq. E eu não sabia. Ele guardou por 2 anos a bolsa dele de mestrado e quando eu me formei, ele me deu um cartão de crédito e falou: "Monta seu Oh. consultório". Nossa, que Olha, Ai, legal. muito fofo, né. Ah, Até me Que emociona. legal. Mas realmente foi meu start. Então eu falei: "Eu também vou pra clínica", então nem sabia de mundo corporativo. Isso foi 2006, né, 2005, 2006. uhum. Então eu peguei e falei: "Cara, eu vou montar meu consultório", na época, né, com meu parceiro, nós montamos uma clínica na Grande Batatais. Mas você sabe quantos como é mil cidade habitantes pequena. tem Batatais, No Dani? agora nós temos 60.000, Pô, agora já é 62.000, a grande. gente Grande, está Ah, cara. Agora crescendo. vai. E a coisa é que a gente, em cidade pequena, não faz contrato, né, gente? É tudo assim, vamos fazer o churrasco, a gente conversa e resolve. E na época nós não demos muita sorte na sociedade. E depois de 6 meses, teve uma situação e o dono da clínica pediu a clínica de volta. Então todo o dinheiro que eu investi em Caramba. reformar a clínica, montar, adequar, foi por água abaixo, né. meu Então eu estava Deus. muito frustrada com a odontologia, muito, muito frustrada. Eu falei: "Cara, não dá". E aí eu coloquei meu currículo online, na Cato Online, nem sei se isso existe ainda, Acho que não e existe Não, mais. Não entrega a era idade, e Dani. não, pensa, Sérgio. E eu naquele fubá, né, que lá em não vamos Batatais a gente fala, entregar. eu estava no fubá. Fubá é quando você não tem nada, né. E era 7 dias grátis, Cris. 7 dias grátis, você coloca o seu currículo e eu queria trabalhar numa DSO, numa clínica popular, numa Uhum. franquia. Falei: "Alguém vai me contratar, eu trabalho por porcentagem, eu preciso de dinheiro, né". E foi isso que aconteceu. E era ao redor do carnaval e tal, eu viajei e esqueci de cancelar os 7 dias Nossa, grátis. Aí eu tive que ficar 3 meses pagando a plataforma, pensa o sufoco. Agora busca. tem que correr Só atrás. que nesses 3 meses, a primeira empresa que eu trabalhei, a Conexão, eles estavam buscando um responsável técnico para filial de Ribeirão Preto, que podia ser tanto farmacêutico ou dentista. E eles Hum. acharam meu currículo lá. E eles gostaram, porque eu estava fazendo mestrado em prótese, implanto, tinha curso. E aí eles ficavam me ligando e eu não atendia, Sérgio, porque eu achava que o meu querido Caramba. esposo da época estava devendo, né. Eu falei: "Gente, o que que tá acontecendo? O que estão me ligando?". Cobrando boleto E aí aqui. eu ligava para ele, ele falava assim: "Não, eu liguei lá, tá tudo certo". Aí eu ligava em São Paulo, eles falavam assim: "Não, não sei, é uma empresa grande, não sei quem tá te ligando". Isso foi por 1 mês, eu não Caramba. conseguia atender, não conseguia atender, estava sempre Você com não mestrado, quis tendo atender, né, Dani? A eu estava oportunidade sempre batendo na ocupada porta. batendo, Cris, batendo Que na porta. loucura. Eu falo: "Foi Deus". Aí, por fim, depois de 1 mês, eu lá super desanimadinha em casa, sessão da tarde, acabada, triste, toco o É o celular, aí eu Não seguro. se atendo, e desanimem, olha era como ela não tá acabada agora, tá gente, linda. juro. Hã. E aí era o RH, e eles falaram: "Menina, que difícil que você é, a sorte sua que a gente não tá achando ninguém". Nossa. Porque era muito mato ainda, não existia essa possibilidade, né. E aí, por fim, longa história short, short, ó, longa história curta, eu fui para São Paulo no dia seguinte, fiz uma série de entrevistas no mesmo dia, falei até, né, fui fazendo as entrevistas e saí de lá empregada. Então foi muito legal, então eu comecei mais na área até de regulatórios.
eu era responsável técnica da filial, então eu cuidava dos estoques, não era nada do que eu faço hoje. Então eu comecei por um caminho bem diferente. E aí eu fui criando o meu lado de treinadora, né? Fui vendo oportunidade e fui desenvolvendo. Então comigo aconteceu dessa forma. Eu não tive nesse momento nenhum mentor que me dissesse que isso era possível. Estava bem no comecinho ainda a carreira odontológica dentro das empresas, sabe? Olha, Dani, mas isso que você está falando reflete muito a frustração de muito dentista, porque a grade curricular das faculdades, ela não prepara o dentista para o Não. mundo, ela prepara bons técnicos em tratar os seres humanos, mas você vai pôr o pé na estrada, você tem que escolher um ponto, você vai ter que saber de marketing, você vai ser líder de um time, você vai ter um zilhão de coisas, RH, você tem que entender sobre lucros e margens para você não ficar ali só dando aquela olhadinha no paciente enquanto o boleto está chegando. Tem um zilhão de coisas que Concordo. eu acho que é um grande erro das grades curriculares não formar empreendedores em paralelo do dentista, porque Mas eu você tenho vai uma para a boa rua e vira notícia. empreendedor. Mas eu E é tenho uma isso boa que notícia. isso que você se depara é uma realidade de muitos colegas. E é engraçado que já são 20 anos, né, basicamente, É. essa história, e a gente não viu tanto progresso na grade de graduação. Tem talvez um semestre, né, que Muito toca poucas nesse que tem. tópico financeiro, de empreendedorismo. Mas uma parte boa, só para fechar isso, as escolas estão abrindo espaço para pessoas como nós, Sérgio, eu, você, Cris, já foi também, conversar com os alunos em Uhum. fase de concluir o curso ou começando pós-graduação, colocando essa opção também como uma opção de carreira, né? Então, assim, tá mudando, tá legal, vai ficar bom. E vocês sabem que uma das coisas que a gente, né, veio do Christian o convite para fazer o Dental Unit Podcast, mas uma das coisas que a gente discutiu muito é justamente isso, é orientar quem está na graduação ou quem está num curso de pós-graduação, quais são as opções de carreira, quais são os passos para eles chegarem lá, porque realmente a informação é muito escassa. E trazer vocês dois aqui que tem uma história linda, tenho certeza que vai ajudar muita gente. Mas você sabe, Tati, enquanto a Dani estava conversando sobre a questão das faculdades, eu tive, durante o meu mestrado, tive aula com um professor de oclusão, que é o professor Alfredo Júlio Fernandes Neto. O professor Alfredo chegou a reitor da Faculdade de Uberlândia. Ele não só foi diretor por muitos anos, mas chegou a reitor. São poucos os dentistas, assim como a Dani falou, não só na carreira, né? Eu até acho que vale a vocês buscarem também, conversarem aqui com pessoas que cresceram não só na carreira corporativa, mas também na carreira administrativa pública. É também uma outra oportunidade que o dentista pode ter, né? Excelente ideia. E o Alfredo chegou a reitor. São poucos os dentistas que chegam a reitor de uma universidade. E ele deu uma matéria para a gente de administração universitária, onde ele foi uma das pessoas que participou de um grupo que idealizou aquilo que na nossa época a gente chamava de provão. E o provão tinha um pouco disso, sabe, Dani? O provão, ele buscava, por exemplo, a Universidade Federal de Manaus. O que precisa na região do Amazonas? A gente precisa talvez de mais odontologia social. Então a grade curricular da Universidade Federal, eu estou dando um exemplo aqui também fictício, tá? Deveria formar dentistas para suprir a necessidade daquela sociedade. E lá no Rio de Janeiro, poxa vida, talvez no Rio, São Paulo, grandes capitais, Brasília, a gente precisa mais formar o cara mais técnico. E aí então a formação técnica. Ribeirão Preto, talvez uma outra realidade. A proposta era muito bonita. A proposta do provão era muito bonita. Infelizmente, a gente sabe que política pública no Brasil nem sempre, né, vive de méritos e é mensurável, mas a proposta era bem bonita e vai de encontro daquilo que a gente está aqui conversando. Muito legal. Sérgio, e você? Como é que a tua carreira... ele nem queria ser dentista, e migrou para o mundo corporativo. Eu conheço você, eu sei que tem histórias muito bonitas, pessoas que te ajudaram, te incentivaram. Conta pra gente como é que foi. Olha, é um pouquinho parecido. Eu também não queria trabalhar na empresa. Assim como eu queria ser veterinário e acabei virando dentista. Mas ele é feliz, né, Sérgio? Hoje, vamos deixar claro, você é, né? Super, Ai, super. que bom. Vai como o Christian falava, né? Às vezes a vida vai levando a gente
para um lado diferente, e a gente vai se ajustando ali, mudando o plano de voo dentro daquilo a gente... E aí, também o que a Dani falou, cara, acho que ninguém planejou essas coisas, né? É o destino, é a mãozinha divina. Então, o meu sonho era ser professor universitário. Isso quando eu concluí a faculdade de odontologia era o que eu queria fazer, e eu queria conciliar a vida clínica com a vida acadêmica. E no momento em que eu estava fazendo a pós-graduação, a minha vontade era sair do Brasil. Eu não sou filho de dentista, nunca tive, vamos dizer assim, os padrinhos, né? Na nossa época, sim, a gente era monitor quando carregava o carrossel de slide do professor, ou então o cara no curso de especialização tinha uma Dental Eye, e aí ele ficava como monitor para o próximo curso, né? Coisas assim. Tem gente que não vai saber o que é Dental Eye, tá? É verdade. É uma máquina fotográfica, pessoal. É verdade. Gente! Mas se entrega, né, tem que falar a verdade. Tati tem razão. E eu busquei a faculdade, o doutorado em Ribeirão Preto, aí sim eu fui estratégico. Ribeirão Preto já tinha uma nota alta na CAPES, e o fato de Ribeirão ter uma nota alta na CAPES possibilitava que eu conseguisse uma bolsa fora do Brasil. Então, quando eu cheguei em Uberlândia, eu queria tentar fazer um mestrado sanduíche para fazer um doutorado full-time com bolsa do governo brasileiro. E quando eu entrei no mestrado em Uberlândia, foi quando o mesmo ano que a CAPES falou, não, bolsa de mestrado em odontologia não existe mais para o estrangeiro. E eu concordo, tá? Hoje em dia eu vejo que a CAPES e o CNPq tomavam uma decisão correta. Porque quando eu tive a oportunidade de conhecer odontologia, mesmo acadêmica, né, fora do Brasil, as nossas formações de pós-graduação são muito melhores que a dos gringos. A nossa odontologia é muito boa, né? Muito boa. E a formação acadêmica é excelente, cara. Excelente. Então eu vejo que eles têm razão em não investir nisso. E aí, eu fiquei com aquilo na cabeça, que eu tinha uma frustração, que eu queria sair do Brasil, que eu queria ser professor universitário fora do Brasil. Era isso que eu desejava. E fiz o doutorado sanduíche, e aí eu fui para Ribeirão, sabendo que Ribeirão teria uma nota que poderia me dar acesso a uma bolsa internacional, não mais como full-time, que era meu sonho inicial. E chegou em Ribeirão, consegui a bolsa, fiquei 1 ano fora do Brasil, com a intenção de ser professor universitário fora do Brasil. Cheguei a aplicar em algumas faculdades, na Austrália e em Londres. Tive algumas dificuldades, mas aí quando aquilo foi acontecendo, em paralelo aconteceu uma coisa na minha vida, que foi conhecer a Neodent, e naquela época ainda uma empresa familiar, onde os proprietários eram o Dr. Geninho e a doutora Clemilda, e eles com um desejo enorme de fazer a empresa a marca internacional. Então aconteceu, ao mesmo tempo de eu sair do Brasil, com a Neodent começar a internacionalizar. E aí, ali eu vi uma oportunidade de talvez trabalhar em parceria com a Neodent fora do Brasil como professor universitário. Eu nunca, mesmo no momento em que eu comecei a trabalhar no Ilapel, não era o que eu queria. Era talvez um plano provisório, né? Sim, são degraus, né? A gente vai subindo, vai traçando meta e... Exato. E quando eu voltei do meu sanduíche em Londres, eu visualizei que eu sabia falar com os engenheiros da fábrica, porque eu tinha feito todo o meu mestrado e meu doutorado numa linha de pesquisa de bioengenharia. Inclusive em Uberlândia eu cheguei a fazer matérias de engenharia. Eu sabia falar com o pessoal do Ilapel e os dentistas, porque eu sou dentista e eu já tinha uma formação acadêmica, mas eu não sabia falar com a equipe comercial, com marketing, com RH, com jurídico, que era a parte que faltava, e foi quando eu decidi fazer um MBA para eu tentar entender um pouquinho mais o que é o mundo corporativo, e para mim também foi um curso super importante. O Dr. Geninho fala uma coisa que eu acho super legal. Ele fala assim: se você não tem humildade, você nunca vai estudar. Porque se você sabe tudo, para que você vai fazer um curso? Pô, já sei tudo, para que eu vou estudar? E eu achei que naquele momento eu tive um pouco de humildade, porque eu já tinha um doutorado e eu podia
tá com doutorite e falar, já sei tudo, para que eu vou... A gente nunca sabe tudo. Voltar à pós-graduação. E aí eu voltei à pós-graduação e fiz na FGV um curso de gestão empresarial que me fez abrir portas para outras possibilidades. E em paralelo, a Neodent crescendo internacionalmente e o grupo Straumann, daí naquela época, marca Straumann, começando a negociar com o Dr. Geninho. E ali foi um dia que eu não foi em virtude das negociações, mas teve um momento que o Dr. Geninho teve uma proposta de uma marca de implantes, não, uma DSO, né, uma franquia. Dental chain, isso, uma franquia. Eles queriam um private labeling da Neodent. Então, eles queriam produzir implantes com a marca Imbra, naquela época. A Imbra, lembro. Só que produzido na Neodent. E os caras deram uma proposta de valores. E, na época, uma equipe de processos fabris virou para o Dr. Geninho e falou assim, olha, doutor, nesse valor que eles estão querendo comprar os implantes, é possível, talvez, que a gente faça uma linha de produção que ela tenha menos controle de qualidade, o tempo de usinagem seja menor, e a gente faz aí no preço que eles estão oferecendo para a gente. A gente vai conseguir ter lucro com isso. E o Dr. Geninho, naquele momento que ele recebeu essa proposta, ele tinha uma pressão muito forte da equipe comercial, porque era um negócio grande. Aquela marca, né, aquela franquia era grande no Brasil. E aí, eu não sei por que ele teve um estalo assim, chamou toda a equipe do Lapel, e a gente, na mesma mesa, eles mostraram um business plan, e o Dr. Geninho virou e falou assim... essa é a proposta que a gente tem da equipe da empresa, e eu chamei vocês que são dentistas aqui, que são da equipe científica, para estar comigo, porque eu queria dizer a todos aqui juntos que se um dia for produzir algum produto que eu não tenha coragem de colocar em um familiar meu, eu vendo essa empresa, eu vendo essa marca, e eu não me importo mais com isso. Não tem porquê eu estar aqui. Eu só estou aqui para poder ajudar o paciente. E naquele dia, para mim, cara... foi uma inspiração. Eu falei, puta, pode falar palavrão aqui? Pode. Eu pensei comigo, eu falei, cara, porra, aqui é diferente. Tem alguma coisa diferente nessa porra aqui que eu... E realmente dali eu pensei que... E quantas inspirações você já teve depois disso, hein? Ele inspira mesmo. O Dr. Geninho é fantástico. Sérgio. Oi, Christian. Você já tem um exemplo na condição que você está na empresa, mas eu não entendi muito bem assim como foi parar, onde você prestou atenção na Neodent, como que foi essa transição? Só para quem está ouvindo entender, assim, quando que você prestou, tinha uma vaga aberta, alguém foi te buscar no... Essa história também Você deixou o currículo lá onde a Dani deixou? Essa história foi boa. Não sei se vocês lembram, teve um congresso de 40 anos de osso-integração em São Paulo que veio o Branemark. Vocês lembram desse congresso? Sim, lembro. Tava lá. Acho que todos nós, eu talvez. não tava. Né? Não, você não tava? Ah, que dó. Foi um congresso, foi um marco na minha vida. Basicamente foi assim, Christian. O Dr. Geninho foi para Uberlândia com o Molinari fazer uma cirurgia de carga imediata de mandíbula. E aí eles fizeram a cirurgia e eu tinha uma proposta de fazer o meu trabalho de mestrado, que eu precisaria que uma empresa produzisse um implante, porque eu fazia análise de fotoelasticidade. Então, o desenho do implante tinha que ser produzido numa máquina, né, customizada, e a minha proposta era falar com as empresas nacionais. E aí, no dia que o Dr. Geninho foi fazer a cirurgia ao vivo, o Flavinho, né, meu orientador, falou assim, Sérgio, fica com um projeto na mão, porque quando ele der um mole, porra, a gente pede os implantes para ele, porque não tem outro jeito. Eu falei, beleza, combinado. Eu fiquei com um projeto na mão, e aí terminou a cirurgia, eu ajudei o Molinari a limpar a coisa ali, o centro cirúrgico, recolhemos tudo, e eu fui com o Molinari pra churrascaria depois, na hora do almoço. Aí quando a gente tava lá no almoço e tal... É networking, gente. Acaba em churrasco. Por aí, cara. E eu, tava ansioso. Daqui a pouco o Dr. Geninho deu um mole lá, falou alguma coisa que eles queriam melhorar de uma sobredentadura. Eu falei o que eu pensava, e eu aproveitei, peguei meu projeto e pum, botei na mesa e falei, Doutor, Colocou literalmente as cartas na mesa. É verdade, cara. Falei, cara, você pode produzir essa parada? Ele olhou e falou assim, vamos dar um jeito.
Vocês sabem que no meu projeto tinha um implante, eu comparava conexões, né? Diferente de interface pilar e implante. E aquele foi o primeiro implante Conimos que a Neodent fez. Sério? Aham. Olha aí. Aí eu peguei um busão, vim para cá, para Curitiba, de Uberlândia, para conversar com o pessoal que estava ali de projetista na época. Eles fizeram o implante, então tinha um hexágono interno, um hexágono externo e um Conimos. Terminamos o trabalho, aí o Flavinho falou, cara, você tem que... Vamos apresentar agora os resultados, né? Já que foram eles que fizeram o implante, beleza. Aí viemos para cá, o Flávio deu a aula, eu dei um pouquinho dos resultados do que a gente tinha feito. E aí, Christian, veio o tempo, abriu uma vaga para ser professor na Federal aqui do Paraná, no departamento de prótese parcial removível. Hoje eu acho que quem tá é o Hércules. É o Hércules. O Hércules já saiu também. Ah, é? Eu Trabalhei com o Hércules. Eu acho que você conheceu o pessoal, né? E aí abriu aquela vaga, e era uma vaga a nível de mestrado. Eu já tinha um mestrado, estava fazendo doutorado em Ribeirão Preto, no primeiro ano. E aí nesse congresso de 40 anos, eu estava no stand da Neodent, e também eu estava com o Flávio, a gente já tinha dado aula aqui, quer dizer, eu já tinha conhecido o Dr. Geninho um pouco, e eu falei, eu vou perguntar pro Dr. Geninho se ele conhece a Federal, se o clima de trabalho é legal. Pô, vou perguntar para ele, né, cara? Não quero Porque eu saber. vou aplicar a prova lá, né? Aí eu cheguei para ele e falei, pô, doutor, então, é legal o clima lá na Federal? Será que você pode me dar uma carta de indicação, aquelas coisas meio antigas, né? Não, ainda não. Todo mundo pede ainda a Ainda carta. tem? Aham, tem. Aí ele olhou pra minha cara e falou assim, mas cara, você quer morar em Curitiba? Blim, blim. Aí eu falei, não quero morar em Curitiba. Falei, eu não quero morar em Curitiba. Pô, eu tô procurando emprego, cara. Eu costumo falar que aluno de pós-graduação que tem bolsa, não querendo desmotivar os alunos de pós-graduação que tem bolsa, mas para mim eles são desempregados ocupados. Porque, cara, o bolsista não conta nem pra aposentadoria, não serve pra porra nenhuma, assim, ajuda a gente a viver ali. É um auxílio, uma etapa né? da vida. Aí quando ele falou, pô, você quer emprego? Eu falei, Ele falou, cara, eu tô montando uma escola de odontologia. Olha Você só. não quer trabalhar com a gente? Olha que Tá legal. vendo? Aí veio igual a história da Dani. Onde que aplica? Aí ele chamou a doutora Clemilda. Aí os dois começaram O comigo. RH já. Já era o Exato, Já era o Christian. RH. Cara, os dois começaram comigo. Aí daqui a pouco eles saíram de perto. Aí voltaram e falaram: você tá contratado, você vai trabalhar com a gente no Lapel. Olha só. Aí vocês podem perguntar pra ele, se vocês vão convidar ele, né? Ver se vocês não chamaram. Perguntem pra ele. Eu perguntei assim pra ele: doutor, quando o senhor quer que eu comece? Isso era sábado, em São Paulo, no congresso. Ele falou assim, segunda-feira em Curitiba, às 8 da manhã. Fom. Cara, Se vira nos 30. eu morava ele em nunca te Uberlândia. enganou, Sérgio Bernardes. Não pode reclamar. Ele foi ele Desde o começo. Até Exato. hoje. Só que hoje mudou, em vez de 8, é 6 que começa. Exato, Da manhã. cara. Dani, só para amarrar aqui. Vai. O Sérgio, ele contou pra gente ali de um mentor inspirador e também como foi para ele parar lá, como que foi ali a conversa da RH. Mas você teve a sua oportunidade com a Cato, foi parar na Conexel, mas ali você começou a receber seu dinheiro. Tá, agora você tem uma escolha a fazer. Você podia voltar para a clínica. Sim. Como é que foi isso de querer expandir isso aí? Você teve alguém que te inspirou? Como que foi assim a vontade de crescer nisso e não voltar para o consultório? Ô, Cris, sabe o que foi? Eu não me acomodei com a porta de entrada. Eu entendi que era tudo muito ainda recente e que tinha oportunidade de desenhar o que eu ia fazer, para transformar aquilo de uma forma que eu gostasse. Então, realmente, naquele momento, eu estava na filial de Ribeirão Preto, então não tinha acesso aos executivos da empresa, para ter conversas sérias desculpa, sobre desenvolvimento de carreira. Faz parte. Não, tranquilo. Eu não tinha, assim, uma pessoa
né, do alto escalão para ter tudo isso muito facilitado. Mas vou te contar o que aconteceu. Eu comecei a perceber que os consultores de venda, né, os vendedores, não tinham conversas muito profundas com os dentistas, com os clientes. E eu sobrava tempo. Sobrava tempo, eu lá na filial, eu falava, cara, eu tenho tempo, eu não aguentava mais ficar à toa. A verdade era essa. E é o que você falou, eu podia me acomodar, usar o tempo para ficar no Facebook, que na época era só Facebook, ou fazer alguma coisa disso. E aí eu pedi autorização de acompanhar os vendedores para ir falar com os dentistas. Eu falei, gente, eu sou dentista também. De repente, se eu conversar com o dentista, eu não ajudo o vendedor a vender melhor? Porque daí eu vou lá mais como uma consultoria técnica. E juro por Deus que isso eu não vi em lugar nenhum. Veio na minha cabeça, eu não tinha ainda como comparar com esses exemplos de como era a Neodente, que claro que a Neodente estava muito mais evoluída que a gente, né, na época. E comecei aí, e os vendedores começaram a gostar do meu suporte. Eu falei, vamos fazer treinamento. Sérgio, sabe o que eu fazia? Eu fazia uma tabelinha de A a Z, eu colocava todos os pilares, parafuso, o implante, e eles tinham que nomear de A a Z o que é que eles estavam vendo. Se era se era conexão interna e externa, cone Morse, se era pilar direto no implante, intermediário. E eu comecei a ficar bem louca, criar uns programas de treinamento que só eu curtia. E, enfim, conclusão é que os meninos começaram a ficar bom. E aí teve um evento, a Conexão fazia uns eventos no Hotel Hyatt. Excelentes eventos. Você lembra? Era muito aqueles bom. Eventos eram um show. E cara, aí teve um evento, eles falaram assim, divulga para os seus clientes. E na época, a minha gestora da filial falou, Dani, você é mais criativa que eu, inventa aí uma coisa para comunicar para as pessoas. E eu fiz um e-mail super bonitinho e mandei para todos os clientes da nossa região. O que aconteceu? Tinha um e-mail fantasma, que era dos nossos gestores lá de São Paulo, que ele também estava no grupo de clientes, para ver o que a gente mandava para os clientes, ou sei lá o quê. Olha, Sérgio, foi isso. E aí ele viu meu e-mail, e graças a essa atitude, né, essa proatividade, ele me ligou e falou, nós precisamos de ajuda para acabar de organizar o congresso. Está faltando 40 dias para o congresso, nós estamos com 200 inscritos, a meta é 1.200, era uma coisa assim. Vem para São Paulo ajudar. E eu fui, não pensei, gente. No mesmo dia, só informei em casa, fui para São Paulo, eu não saí daquela fábrica por um mês. Era eu, menino do marketing, menino do TI. Mas isso na Conexão, é isso? Na Conexão. E aí nós criamos o conceito de Olimpíada Científica, que era convidar os alunos a apresentar os pôsteres e a gente ia dar prêmio para os melhores trabalhos e tudo mais. Com isso, a minha estratégia para trazer clientes ou participantes para o evento, eu falava assim para os professores de curso, me traga 5 alunos e a sua entrada é grátis. Me traga 10 alunos, você ganha tal desconto no seu produto. Naquela época podia, né? A gente fazia essas coisas. Conclusão, depois desses 40 dias, graças a meu bom Deus, que essa foi meu passaporte para a minha carreira de hoje, nós colocamos quase 2.000 pessoas no Hyatt. Louco. Que legal. Então, eu tive contato com todos os nomes grandes da odontologia e acabando aquele evento, o Dr. Rodolfo, que também era um grande cara, um visionário também, eu respeito muito o Dr. Rodolfo Cândida, a doutora Alice, eles me chamaram na sala deles, me deram um bônus, um cheque, e aí ele falou, menina, mais ou menos o que você falou, Sérgio, ele fez, menina, fica aqui com a gente em São Paulo, não vai embora não. O que você quer fazer? Também depois disso, né? Olha tudo que ela fez. Aí eu falei, eu gostei de fazer isso, de evento, de conversar com o pessoal das universidades. Ele falou, então tá, a partir de hoje você é gerente de cursos. E porque eu já tinha um relacionamento com todo mundo por causa do evento. Dani, pagou as dívidas de Batatais, não? Deixa eu te contar, Sérgio, eu cheguei lá ganhando X, né? Que era bem pouquinho. Quando ele falou assim pra mim, quanto que você quer para ficar? Eu joguei 3x. Caramba. E ele me deu. É isso Nossa. aí. Tá vendo? E aí tem que valorizar o trabalho, Tati, e aí isso é uma lição que eu levo até hoje. A gente precisa acreditar na gente, sabe? A gente tem que ter confiança e ter o pé no chão de quando a gente faz um bom trabalho. Porque não é em tudo que a gente vai fazer um bom trabalho. Eu acho que a gente tem que acreditar na gente e nas pessoas, né? Hoje Mas ter uma falsa humildade nesse sentido só joga a gente para trás, porque ali não era nada de arrogância, era realmente ter uma noção clara de que sim, nesse aspecto eu sou competente. E aí foi aí que tudo começou. Aí minha carreira realmente de
Dani, na educação, de realmente fazer, né, essa progressão de cargos e tudo mais, começou daí, de uma oportunidade criada. Ô Dani, você sabe que você falou uma palavra que eu acho que é bem importante para quem está escutando ou para quem está começando. É muito importante a gente ser proativo. A gente acha que tem que respeitar regras, aonde você está, mas você tem que ter iniciativa, você tem que ser proativo, você tem que buscar, e com isso você acaba se destacando, né? Foi o que aconteceu. Criando a sua realidade, Tati, Exato. porque às vezes nem existe o que você quer fazer. Mas se você se conformar com a norma de que só existem essas caixinhas, como o mundo você vai não evolui. realizar? Não evolui. Não evolui. Eu acho que o mundo corporativo é muito rápido, né? O mundo empresarial é super rápido. E até, já que a gente está aqui conversando, sem problema nenhum falar o que eu quero falar, o que eu queria falar agora. Quando a Dani veio trabalhar com a gente, eu e a Dani, a gente até brincou aqui no começo da conversa, né? Que a gente tem nossas diferenças. E a gente tem nossas diferenças. Mas eu, graças a Deus, sempre consegui trabalhar muito bem com a Dani. E eu particularmente, acho que a Dani, ela tem uma coisa que a gente falou aqui hoje, que ela tem não sei se a palavra é dom, ou se ela tem habilidades naturais dela, que fazem com que ela vá muito bem no mundo corporativo. Então, ela é uma pessoa positiva, comunicativa, proativa, como a gente falou. Muito gentil, né? Super, sempre foi. Mas é verdade, Dani, você sabe disso. E a gente, quando começou a trabalhar junto, assim, eu não tenho algumas características que a Dani tem que são muito importantes no mundo corporativo. Então, por exemplo, eu nunca me vi como um líder. Eu sempre trabalhei muito sozinho, dentista, sabe? Tá acostumado a fazer provisório. Eu e o doutor Juninho trabalhando. Não, doutor, quer que eu suture? Não, deixa que eu suturo. Doutor, eu faço provisório. Não, eu faço provisório. Eu faço a mesma coisa com as pessoas até hoje, sabe? Então, às vezes, eu trabalho que nem um cachorro muito sozinho. E isso, às vezes, num ambiente que a gente trabalha com várias profissionais, não é legal. A Dani, desde quando ela entrou na empresa, ela sempre foi muito legal nesse sentido. Ela montou equipe, ela tinha... Eu até brincava com ela nesse sentido. Ela tinha metas, ela contratava... coisa, menina, eu falava, cara, para de inventar, cara. Trabalha aí, cara. E hoje... Porque ela inventava coisa, todo mundo tinha que fazer, né? E hoje, a gente olhando para trás, eu vejo, e é super legal isso, porque ela tinha essas habilidades naturais, e que, obviamente, né, com o tempo você foi treinando, foi refinando, eu já tive que aprender, e até hoje a gente está sempre tentando aprender. Mas, Sérgio, eu preciso falar uma coisa aqui. Eu acho que na nossa época ali, a gente está falando isso de 2013, tá, gente? A gente está falando de 11 anos atrás. Não existia ainda uma clareza de todos os ramos dentro de uma empresa que um dentista pode atuar. A gente achava que ser dentista dentro de uma empresa tem só um formato. É verdade. Por isso que eu acho que tinha essa diferença da gente. Verdade. Porque hoje, olhando, era claro que o Sérgio, ele tem a cabeça científica, pesquisador, desenvolvedor, clínico, o dentista para dentista, que são habilidades que eu não tenho, por exemplo. Então, quando ele me joga todas as flores, eu poderia devolver todas para ele, porque dentro daquela habilidade que ele tinha, e por muito tempo nós dois, acho que essa que foi a diferença, a gente tentava compensar esse lado que faltava para tentar ficar mais ou menos igual. Mas não precisava ser igual. Um completa o outro, né? Mas um na time. época, Tati, mas na época a gente não tinha essa clareza. Sim. Hoje é muito mais fácil jogar no mundo corporativo, porque a gente tem vários cargos diferentes, desde venda, regulatórios, pesquisa, desenvolver produtos, treinamento, parte de educação clínica para cliente, treinador. Nossa, eu poderia ficar aqui listando, eu diria que tem mais de 15 diferentes ramos dentro da odontologia. Então, hoje, falar dentista no corporativo, só para não dar uma mensagem um pouco distorcida. Que é só educação, que é só... Como o que você falou, você começou com regulatórios, e hoje em dia a gente tem ex-aluna do Lapel, a doutora Priscila Cordeiro. Exato. Ela é diretora de qualidade, marketing. Tem várias oportunidades. E eu acho que quem está na liderança, hoje vocês são líderes, né? Vocês chegaram lá, mas estão lá no topo. Mas quando vocês não estavam, o líder, eu acho que dentro de uma empresa corporativa, ele tem que saber identificar. Pô, o Sérgio é bom nisso, então eu vou puxar ele para isso. A Dani é nisso. Nem todo mundo é bom em tudo. E é importante a gente identificar o que as pessoas são melhores, porque se a gente colocar a pessoa para fazer uma coisa que ela não gosta ou que ela não sabe,
ela Não vai vai se funcionar. decepcionar, a empresa vai se decepcionar, e às vezes você está perdendo uma pessoa boa, né? E Mas Dani, a gente, fala. fala Vocês tocaram no assunto das oportunidades e tem, falou o exemplo da Priscila e assim e por aí vai. A gente tem inúmeros exemplos de sucesso no ambiente corporativo. Para quem está ouvindo, que às vezes olha o Sérgio nos palcos e acha que então só tem essa via, mas eu nem gosto de falar em público, por exemplo, então já não serve para mim. Que departamentos, que direcionamentos a gente vê que é uma opção para clínicos ou não clínicos, mas que tem a formação odontológica, que ele pode se inspirar e almejar? Por exemplo, educação é um que a gente já falou, Uhum. Sérgio falou regulatórios, o que a gente pode listar para quem está ouvindo? Poxa, talvez essas opções eu possa olhar com mais carinho, assim. Cris, vendas, eu acho que é Vendas, é muito, verdade. a Mas, gente não fala disso, mas a gente tem grandes exemplos de pessoas que se formaram em odontologia e que foram para a área de venda e estão arrebentando. Porque eles sabem muito bem a parte técnica, eles sabem as dores daquele dentista, então existe aquele rapport, existe aquela identificação imediata, e é mais fácil para o dentista trabalhar na área de vendas, né? E vender conceito, porque hoje, dentro da nossa odontologia, a gente não vende produto mais, a gente vende solução. A gente vende, né? Fala, Sérgio. Dani, você tem que conhecer a Ângela. Não sei se você conheceu a Ângela. A Ângela Conheci. Gata, ela é dentista. É um Eu não exemplo. sabia que ela Ela é era vice-presidente dentista. Olha que comercial legal. hoje Você tá vendo? da Neodente É. Straumann Brasil. É um exemplo perfeito que você falou. É. Uma outra área que a gente tem também é a área clínica, de pesquisa clínica também, que é mais uma coisa meio óbvia. A gente tem hoje com a gente a Valesca, né, que toca que é essa dentista parte, também. que também é dentista. Mas Outra área de atendimento ao cliente, Tati. Quando o cliente tem dúvida técnica, Sim. então eu sou Sim, paciente de verdade. explicar, deu algum probleminha no procedimento, então você está ali na linha, né, para dar aquele suporte imediato para o dentista. Bom, enfim, eu posso continuar listando, Cris, mas acho que a gente vai longe. Você Acho que é sabe, importante a Christian, gente dar uma perspectiva para quem está ouvindo, quais são as opções. sabe o que eu penso, Tem Christian? pré-clínico também, tem os estudos em animais. Isso. Verdade, verdade. Mas sabe uma coisa que eu penso, Christian? Eu penso que tudo é possível, cara. Tudo é possível. Uma vez que você tem a formação acadêmica, né, na área de odontologia, às vezes eu fico pensando assim, cara, se a gente consegue vender odontologia, a gente pode vender qualquer coisa, sabe? Imagina quanto que é chato você sentar na cadeira. Eu tô com o meu dente aqui com um problema que rachou, meu dente que eu comentei com vocês hoje no começo do ele show. falando aqui, cara. E eu vou ter que talvez fazer um implante aqui. Tô morrendo de medo dessa fissura que eu tô aqui, cara. Deixa né? eu ver o que eu coloco. Eu coloquei 5 implantes na minha vida. Posso instalar o seu? Dani, next. Deixa pro próximo, cara. Valeu, irmão. Sérgio, eu concordo com você de que tudo é possível, porque eu jogo a luz agora para mim, porque lá na Straumann, por exemplo, eu fico envolvido com o time de desenvolvimento. Depois o time dando pitaco, isso aqui já testaram no passado, porque às vezes o engenheiro, ele não vem do ambiente odontológico, né. Às vezes ele estava produzindo geladeira o ano passado, sabe. Então e aí vem, então isso aqui já foi testado no passado, não deu certo, então no desenvolvimento tem um papel fundamental do dentista. Depois você já entra na parte da prototipagem, você já começa a testar manualmente se faz sentido o que você está fazendo, né. Quando a gente vai então para teste de viabilidade biológica e vai para quantas vezes não fui para a Suécia, então, para operar os animaizinhos, você também já foi para a Suécia, né, para aquele Verdade. lá Nossa, em eu já Lund. operei muitos animaizinhos também. E assim vai, e desde o marketing, porque afinal tem inúmeras ilustrações que precisam, às vezes, não necessariamente o artista sabe os detalhes anatômicos que precisam prestar atenção ali. Então, se olhar numa esfera assim, as pessoas não sabem, mas é um landscape assim muito amplo das oportunidades Uhum. para dentista Eu numa queria só concluir, Cris, antes que eu esqueça, porque eu acho que tem muita gente, né, da parte mais de acadêmico e pós-graduação ouvindo a gente. Tem espaço muito para cientista, pessoa que vai trabalhar, né, no desenho experimental de alguns, né, que é a tua área, né, Sérgio? Mas a área que hoje eu trabalho aqui é a comunicação científica, que é pegar os resultados científicos e trazer a aplicação clínica e transformar isso numa linguagem mais simples
para os dentistas que não tiveram acesso à formação científica, formação acadêmica um pouco mais aprofundada. Então, se você tem essa facilidade também de ler artigos e traduzir isso numa linguagem mais fácil, mais digerida, vamos dizer assim, então tem aquele lado mais do marketing, da criação. Então, não tem muita opção. Sinceramente, Tudo é possível. Tudo é um possível. campo muito fértil. Tudo é possível. Ô, Dani, eu li no teu LinkedIn uma postagem que você fez que é inspiradora, na verdade. Eu queria que você falasse aqui dos teus pezinhos de alface. Oh, meu Deus! Não vi essa. Escreve aí, cara. Conta aí pra gente. É linda. Não é pezinho de alface, é pezinho de arface. De arface. Mas agora eu tô entendendo por que é o arface. Pois é. Eu fiquei curioso agora. Vou te contar, Sérgio. Na realidade, quando eu comecei a dar treinamento, eu percebia que era, nem sei qual que é a palavra que a gente usa para transactional, que é assim, era muito Transição? o treinador. Não, ele ia, dava o treinamento e desaparecia. Então não tinha aquele acompanhamento do colaborador, do vendedor, para fazer desenvolver, uma trilha mesmo de acompanhamento e tal. E eu percebi que faltava um pouquinho de humanização. Sabe, não era uma coisa muito, eu faço meu trabalho, te ensino, se aprendeu ou não aprendeu, eu vou embora. E tava lá assistindo TV com a minha avó, tinha aquele banco, Nossa Caixa estadual, como é que era? Nossa Caixa, nosso banco? Banespa. Nosso banco. Nossa Caixa, nosso banco. Nossa Caixa, nosso fizeram, banco. Vai tempo. Entrega da... Eles, gente, desculpa o momento nostalgia quem tá ouvindo a gente, né? Onda de velho aqui. Na realidade, aí tinha um comercial que eles estavam falando de empréstimo bancário. E era um senhorzinho que tinha uma horta bem pequenininha, e ele ia todos os dias e conversava com o pezinho de alface. Ele falava, bom dia, pezinho de alface, como você tá? Tudo bem? Toma um pouquinho de água. E ele tratava com muito carinho aquele pezinho de alface. O comercial termina ele falando num mega palco, com uma estrutura enorme do tanto que multiplicou esses pezinhos de alface. E eu falei, cara, é isso que eu tenho na minha cabeça com meus meninos que eu treino. E a partir daí eu comecei a abrir meus treinamentos com esse vídeo, e eu falei, a partir de hoje, se você está sentado nessa sala de aula, você é meu pezinho de alface. E aí virou uma comunidade do meu alumna, né? Vamos falar, os meus pezinhos de alface. E eu lembrei disso esses dias. Não, ficou linda aquela postagem, porque você tem vários pés que evoluíram, que cresceram. Muito. Eu tenho muito orgulho deles. Que legal. Nossa, eu tenho também muito orgulho dos meus alunos, que muitos hoje trabalham na Neodente. Você tem, verdade, Tati, você tem um monte de... E sabe eu contratei alguns, inclusive. Muito sucesso, bons. Cara, e a carta de recomendação, que você falou que não tem mais, tem. Eu fiz uma essa semana, inclusive. Para uma vaga que está aberta lá. Que legal. A vaga, né? Que vai trabalhar com vocês. Legal. A vaga que está aberta. O pessoal está fazendo umas entrevistas. Está fazendo entrevista. Bom, e agora eu queria perguntar para o Sérgio. Já perguntei para a Dani do pezinho de alface. Agora, né, o Cris. Ô, Cris, você falou que o Sérgio viaja muito, que é só glamour. Né? Acho que não tem só glamour nas suas viagens, não, né? Não. Você já deu uma volta ao mundo, gente, esse ano, não foi? Foi. 2. 2, né? Caraca, meu. E dá para contar alguma curiosidade das tuas viagens, assim? Que o não glamour ou alguma outra coisa que você acha legal compartilhar? Dá sim. Assim, né? Como a gente falava, né? O mundo corporativo é muito rápido, a gente tem que trazer resultado, a gente tem que correr atrás e um dos desafios que eu tenho, né? Hoje é tentar conciliar um pouco a vida que eu tenho aqui em Curitiba, né? Com as pessoas com quem eu trabalho e essas viagens, né? Que eu me inspiro muito no Dr. Geninho, porque eu vejo que o Dr. Geninho, ele humanizou muito a odontologia no Brasil quando ele começou a fazer a carga imediata. Então, ele ir operar do norte a sul do Brasil, talvez foi o que trouxe a marca Neodente ser muito forte a nível de Latinoamérica. E no momento que houve, né, então, a fusão com a Straumann, e o fato de eu ter conseguido conquistar, né, a confiança do Dr. Geninho em poder estar representando ele a nível internacional, fez com que eu fizesse essas viagens, né? E eu tento sempre ser super eficiente. Então, por exemplo, eu faço uma cidade por dia, bum, 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 e a gente viaja, ou então um país por dia, e assim vamos. Então o pessoal tenta até conciliar os tours junto da malha aérea,
para poder permitir. E eu, às vezes, eu canso as pessoas que vão comigo, porque eles não aguentam o Por que ritmo, será, cara. Sérgio, que você cansa? Eles não aguentam muito o ritmo. E então, assim, hoje a Straumann é muito profissional, o Grupo Straumann é super profissional. Então, assim, a qualidade dos hotéis e dos voos que eu pego são completamente diferentes do que era antes, né? E eu lembro até uma vez, já que a gente está contando de história, quando o Dr. Geninho foi negociar, inclusive, a Neodente, uma das primeiras rodadas de negociação, eu estava morando em Londres, e aí o pessoal de compras comprou as passagens aéreas e aí mandaram os valores da aprovação das passagens dentro da Europa, que o Dr. Geninho ia chegar Brasil, Londres, e aí de Londres a gente ia seguir para a Suíça. E aí quando tinha um voo interno na Suíça, era caríssimo, que era um voo de, sei lá, de British. E aí eu falei assim, não, vocês estão loucos, cara. Mas por quê? Não, a gente vai de EasyJet. Aí, o Dr. Geninho já era proprietário da Neodente, e a gente pegou uma companhia de aérea de baixo custo, e quando a gente chegou assim, né, o Dr. Geninho, ele é grande, ele é alto, falou, Sérgio, você já escolheu o meu lugar? Eu falei, não, doutora, eu não escolhi lugar, porque aqui nessa companhia aérea não tem lugar marcado. Eu comprei um passe que a gente sai na frente dos outros. É o máximo que eu consegui. Aí eu falei para ele, doutor, aproveita que o senhor é alto e dá cotovelada, porque pra gente chegar na aeronave, você ter o seu pé esticado e sentar na primeira cadeira, você tem que empurrar os caras no caminho, entendeu? E assim aconteceram. E até hoje, às vezes, eu falo pro pessoal, olha, a gente tem que fazer a coisa acontecer. Claro. Né? Então, vamos. E agora, por exemplo, a gente estava na Índia e quando deu esse problema da Microsoft. Sim, o bug da Microsoft parou a malha aérea inteira. Inteira, no mundo Coisa inteiro. louca. E eu tava viajando, sei lá, de Kolkata para não sei aonde, e com a equipe toda, e aí carregando mala e coisa, e aí desmontam as coisas e vamos. Então, eu fiz confere de passageiro, eu não, né? A gente tava lá junto fazendo confere de passageiro manual. Na Índia, uma loucura, cara. E as meninas ficam tão sem graça, porque elas querem não... Né, você é uma pessoa de um outro país que está ali junto, e elas não sabem do histórico, que a coisa é simples, a gente é colega, sabe? Não tem frescura. Então vamos tocar e... Mas isso é porque é você, né? Eu acho que você tem esse jeito muito legal de não ter frescura, de fazer acontecer. Por isso que consegue fazer tudo. Muito legal. Acho que é o histórico carioca. Tati, isso que você está falando, né, Cris? Eu acho que é importante a gente falar também que o risco que a gente tem dessa conversa que a gente está tendo aqui é quem está ouvindo a gente achar que é tudo voo muito bonito, tudo é glamour. que é tudo... Não é. É tudo bem difícil, né? Eu acho que a gente tem que ter uma flexibilidade mental, emocional, muito grande. Jogo de cintura. Exatamente, é isso. Porque... Não é fácil. Na verdade, eu tive essa conversa com o Sérgio algumas vezes sobre como que é o mundo corporativo vivido, como é o mundo corporativo idealizado. Então a gente olha de fora, por exemplo, a gente teve essa discussão, inclusive antes de eu entrar na Straumann, algumas vezes sobre isso, e o Sérgio foi um grande mentor, assim, com as palavras que na hora eu não foi muito feliz, mas eram palavras que precisavam ser ditas. Eu não sou muito bom com palavras. Foi muito importante isso, foi uma coisa meio fraterna a conversa. E quando a gente olha por essa perspectiva da idealização, já para a gente começar a encerrar, trabalhar numa empresa, a gente sabe que então você vai ter chefes, você vai ter que às vezes cumprir horas, às vezes não, dependendo do cargo, você vai ter metas a entregar, você tem números, expectativas, targets, expectativas de crescimento, você vai ter que lidar com colegas que não necessariamente vêm do mesmo berço que você, então precisa de uma flexibilidade ali, assim, existe 1 milhão de coisas de uma forma pragmática, assim, como que vocês fizeram agora, vindo como dentista, transitando nesse universo de tanta gente diferente, com tanto background diferente, mas que vocês podem dizer, eu posso dizer, assim, olhando por vocês, que vocês navegaram muito bem, né? Então, como que foi isso? Obrigada, Cris. Se eu puder começar, eu acho que o primeiro grande exercício para mim foi baixar minha bola.
como dentista, você é a maior autoridade dentro da tua clínica, você é a doutora Daniela, todo mundo sempre muito hierárquico, inclusive, tem todo o... Você vai dar uma palestra, uma aula, todo mundo te trata como, né, o professor, doutor que está chegando, tudo é muito caprichado e tal. Quando você vem para a empresa, você vira um colega dos seus colegas. Então, esse título da doutora Daniela não vale, claro, como né, reputação e traz toda a sua história, mas não é mais um pronome de tratamento, não te distancia do teu colega. Então, esse foi o primeiro choque para mim, porque não me fazia especial ser dentista aqui dentro, é só uma habilidade que eu trago para a mesa. Então, num time multidisciplinar e complementar, essa é a expertise que eu trago. Mas ser doutora, ter o PhD, não me faz especial, no sentido como faz para um paciente que tem todo aquele respeito, aquela admiração com você como dentista. Então, esse Exato. foi o meu primeiro choque de realidade, Cris. Eu enxergo da mesma forma, você cai na real de que você é uma peça daquele quebra-cabeça, Mas né? faz bem, Sim. porque a Pecinha gente é. faltando faz muita falta, mas você não é o quebra-cabeça. Exato. Exato. Olha, da E o minha Sérgio? parte, eu vou finalizar aqui também, mais uma vez, parafraseando o Dr. Geninho, né? Que eu acho que é um grande mentor que eu tenho na minha vida, acho que inspirador de todos nós Sim. também. O Dr. Geninho fala que se você gosta, o homem que ama aquilo que ele faz, ele não trabalha, né? Então, a gente se diverte. Então, eu acho que apesar de eu não querer ser dentista e não querer trabalhar no mundo corporativo, eu amo o que eu faço e o fato de eu amar o que eu faço e gostar muito do que eu faço é o que me motiva a sair da cama todos os dias cedo para ir trabalhar. Eu acho que a gente tem que se encontrar. E como nós falamos aqui a respeito de resiliência e de mudança, um elemento que eu respeito muito é a água, né? A água você pode virar gelo, você pode virar gás, você pode ser líquido e você continua sendo H2O. Então a gente acha que tem que ter capacidade... Contorna. Exato. Sérgio, a água ainda contorna. É exatamente isso, Dani. Perfeito. Eu acho que a gente tem que ter capacidade de se adaptar, a gente tem que ter capacidade de se ajustar, né? Ter essa resiliência que a gente aqui falou. E às vezes ser dentista no mundo corporativo é você ser dono da sua própria clínica. E eu, inclusive, como dentista, eu brinco com as pessoas que eu falo que eu acho que eu sou um dos dentistas de mais insucesso que existem no mundo, porque se eu tivesse sucesso eu teria minha própria clínica, meu próprio negócio, e não é o caso. Eu trabalho para os outros e a gente tem essa agilidade de mudar, de se adaptar, é o que permite hoje, né, a gente continuar vivendo e vivendo com diferentes gerações e fazendo diferentes coisas e estar sempre atualizado. E se eu parar para pensar, o que eu gosto mesmo de fazer é isso, de me manter atualizado e fazer o que eu me proponho a fazer, que é ajudar os pacientes com muito amor. E não tem como você trabalhando no mundo corporativo não estar atualizado, né? Vocês dois trabalham o tempo inteiro com tecnologia e inovação, sabem tudo antes que vai ser lançado, isso é muito legal. Eu sei que o nosso tempo já está estourado, Tati, já. mas eu preciso só falar uma coisa. Fala, Dani. Eu gostei do exemplo do Sérgio, né, do sucesso de ter a clínica ou não, porque eu fui confrontada, e talvez isso ajude quem está pensando no corporativo. Você desistiu da odontologia, Daniela? Você não gosta de ser dentista? Eu ouvi essa pergunta muito quando Acredito. eu decidi vir para o corporativo. E isso me magoava, sabe? Me machucava, porque me colocava em xeque-mate. Eu falava, meu Deus, será que é isso? Eu estou desistindo, né, daquilo que eu me formei, que eu me capacitei. E, na realidade, eu descobri que é só achar o propósito. E o meu propósito era influenciar que os nossos pacientes, no final, possam ter os dentistas mais bem treinados do mundo. Perfeito. Essa é a minha missão. E você nunca vai deixar de ser dentista. E assim eu contribuo para a odontologia. Então, só para dizer, não tem nada errado, gente. Qualquer caminho leva. Que bom. Ô, Cris, eu acho que a gente vai encerrar, né? Já estamos aí com... Meu Deus. Foi uma delícia estar aqui com vocês. Histórias, inspirações. Vocês são duas pessoas que motivam muito, inspiram, e eu tenho certeza que quem escutar esse podcast vai adorar e vai direcionar a carreira, né, de quem está buscando esse mundo corporativo. Então, muito obrigada, gente. Sucesso aí para vocês. Imagina. Sérgio, Obrigada a Dani, vocês, muito sucesso. obrigado mesmo por ter aceitado o convite. Obrigada, gente. Até a próxima. E a todos vocês assistindo, muito obrigado pelo seu tempo. Se esse episódio foi de valor para você,
deixa um joinha ali pra gente. Se você acha que vai agregar valor à vida de um colega, compartilha com ele também. Foi um prazer fazer a comoderação desse episódio com a minha querida colega Tatiana Deliberador e nos vemos no próximo episódio do Dental Unit Podcast. Muito obrigado.